O interesse do Flamengo no meia Evander, revelado pelo Vasco, que passou pelo Midland da Dinamarca e atualmente atua nos Estados Unidos, no Portland, despertou muitas discussões. Afinal de contas, por que esse jogador? Por que um meia nesse momento, quando o Flamengo tem outras carências mais evidentes em seu elenco, como as laterais e até a zaga? O falso 9, nosso especialista em análises táticas, técnicas e com muito aprofundamento, fez uma análise e a gente vai mostrar um pedacinho dela aqui nesse vídeo. E o link para que você possa ver a íntegra da análise de falso 9 sobre Evander, você vê acessando o link que está na descrição do vídeo, que tem o patrocínio do SofaScore. Você faz o download do SofaScore e acessa farto conteúdo, acompanha em tempo real as competições mais importantes do futebol pelo planeta e também de outros esportes, e você tem no SofaScore a possibilidade de seguir uma competição ou um jogo, e aí você é avisado em tempo real quando sai um gol, quando alguém toma um cartão vermelho, quando sai um pênalti, quando alguém perde um pênalti, pelos sinais sonoros do aplicativo. E você também pode acessar o SofaScore no seu computador. Você vai lá, coloca no Google, no seu mecanismo de busca SofaScore, você vai encontrar e aí você pode também acessar no computador. Eu vou mostrar para você, durante o período que falo sobre Evander, números dele nessa temporada nos Estados Unidos que vão passar aqui do meu lado e você vai também tirando suas conclusões. Depois você pode navegar pelo aplicativo ou pelo site do SofaScore para você ver mais sobre esse e outros jogadores. Faça o download do aplicativo, link no QR Code que está na tela ou no link na descrição desse vídeo. Pois é, o Evander foi revelado pelo Vasco, né? Foi para a Dinamarca, está nos Estados Unidos. O que muito se discute é por que contratar um jogador que é um meia. Ele é bom? Ele é ruim? Falso 9, diga. Vocês vão ver em destaque agora aí, vejam como ele é um jogador de meio de campo, corredor central, ele não é um ponta, um meia que costuma jogar muito aberto, ele é um jogador de corredor central que não atua, pelo menos desde que saiu do Vasco, não atua também como um meia isolado, um meia destacado à frente ali de volantes. Ele joga num tripé de meio ali à frente de um primeiro volante ao lado de um outro médio, digamos assim, né? Tem atuado mais nessa parte do meio para a esquerda. Mas é sim um jogador de boa técnica, capaz de dominar a bola e girar, né? Uma orientação, uma troca de orientação corporal rápida, trocando base, jogando também com a perna esquerda eventualmente, encontrando soluções fora do trivial para algumas jogadas. Então sim, é um jogador de técnica refinada, sim, tá? Embora tenha o biotipo do brasileiro driblador, ele é um cara mais de técnica, de como pegar na bola, né? Como saber acertar a bola. E aí a gente olha a grande qualidade dele que está nas bolas paradas, né? Ele, de fato, é um jogador brilhante nas bolas paradas e isso confere a ele um caráter decisivo importante. O cara que sabe pegar na bola muito bem no jogo de futebol de hoje acaba sendo caras que marcam vantagem, que contam ponto no marcador, né? Lembrando que o futebol é um jogo de pontuação e a pontuação ela se dá através do gol. Então, de fato, ele é um cara que está sempre marcando muitos gols, né? Sempre muito envolvido nas jogadas de ataque, porque ele é o cara que coloca essa bola na área, que finaliza essa bola, que tem confiança em finalizar. Então, ele é, sim, um jogador decisivo. Quando a gente vai olhar na MLS, eu usei o benchmarking aqui, usando uma frase moderna, eu usei aqui o Thiago Almada como um jogador a ser desejável. Por quê, gente? Porque o Marcos Braz falou que o Evander é scout nível A. Eu acho que um clube como o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, é o maior clube das Américas, em receita, inclusive, ele tem que mirar os tops da liga aqui nessa região, né? E o top, o melhor jogador da MLS, né? Pelo menos da liga completa, nessa posição, lembrando que o Messi joga mais avançado, é o Thiago Almada. E o Thiago Almada, argentino também, compatriota do Messi, fez 12 gols na temporada. O Evander fez 9, uma boa quantidade. Nas assistências, o Almada é o primeiro, com 16, e o Evander 33º entre os meias, com 4 assistências somente, embora ele tenha essa capacidade de passe decisivo. O Evander finaliza bastante, né? São 2,73 chutes por jogo. Enquanto o Thiago Almada finaliza 3,14, né? Acaba finalizando
mais do que ele. Quando a gente vai olhar os passes-chave, a gente vê que o Evander fica devendo bastante, né? É o 110 da posição em passes-chaves e o Almada é o sexto. E todos os atributos que a gente for olhar de passe, finalização, etc., o Almada vence todos, né? Joga num time muito melhor? Não. O time do Almada era o antigo time do Luiz Araújo, né? Não é um time muito melhor do que o Portland Timbers, são dois times medianos aí na MLS, pelo menos na última temporada. Mas é fato que ele é um cara decisivo ali dentro do seu contexto. Acho que é o melhor, não consegui analisar todos os jogadores do time, mas acho que é o melhor jogador do time dele. E é um cara que realmente conta ponto com essa capacidade que ele tem, especialmente de finalização, né? Seja de cobrança de falta, seja de fora da área, como nesse belo gol. Ele tem outras características importantes, como a capacidade de atacar o espaço, se projetar, além de gerar muito lance, né? Então aqui, quando a gente vai olhar para a capacidade de atacar o espaço, a gente vai ver que ele está sempre se projetando, como se fosse um segundo volante, se projetando, atacando o espaço, lendo ali os espaços abertos na frente do jeito que o Tite adora ver. O Flamengo tem outros caras com essa capacidade, como o próprio De La Cruz, que recém chegou, e o Gerson, especialmente, que é brilhante nesse aspecto aí de ataque ao espaço. Com a bola, ele tem outros quesitos que a gente precisa abordar. Ele é um jogador que fica o tanto quanto desligado, eventualmente, e tem uma característica de cometer muitos erros, né? Ele é um dos jogadores que arrisca todas, né? Ele arrisca muito, mas ele comete muitos erros e alguns erros que podem ser interpretados, tá, gente? Eu, como analista, não interpreto dessa forma, mas eu entendo como a torcida interprete e ela tem esse direito. Pode ser interpretado, sim, como displicência em eventuais lances, tá? Como um certo desligamento do jogo, aquele jogador mais vagalume, capaz de acertar lances realmente geniais e de cometer falhas por desleixo ou por exagero. Não foram poucos os lances que erros dele resultaram em finalização, às vezes erros básicos de fundamento, que não são culpa de uma falha de fundamento dele, mas talvez de uma falta de concentração no jogo, né? Ele é um cara que acaba errando muito passe e muito passe trivial em momentos do jogo que talvez requeressem uma melhor intensidade, uma melhor concentração dele, né? Então ele é um cara que comete muitos erros, seja na parte ofensiva, seja na parte defensiva, na hora de correr para trás. Você viu aí o Vitor, o nosso falso 9, fazendo a análise do Evander, um pedacinho da análise que ele fez. Você viu o vídeo completo acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai até o canal Falso 9 e também pode fazer lá a sua inscrição no canal, claro, para acompanhar esse conteúdo e muitos outros muito legais que ele traz sempre com análises bem interessantes que você deve acompanhar. Eu penso o seguinte, o jogador não é uma porcaria, como muita gente começou a falar, de forma até leviana sem conhecê-lo. Mas é um jogador que atua numa posição que não é exatamente a posição de prioridade do Flamengo. E ele foi contratado pelo Portland dos Estados Unidos por cerca de 9,5 milhões de dólares, ou seja, os americanos não deverão vender o jogador a preço de banana. Então não é uma ocasião, um jogador que está barato, um jogador que está em fim de contrato e você aproveita para contratar. Não, um jogador que vai exigir um investimento considerável. E se o Flamengo hoje está numa situação em que ele precisa de um zagueiro, de lateral esquerdo, até de direito que não está procurando, o técnico pediu um jogador para a ponta direita, por que um meia central? Qual a lógica dessa tentativa de contratação? Esse é o ponto que gera muita discussão. Eu entendo que, independentemente do valor desse atleta, do valor que eu digo técnico, né, o custo dele e o fato de outras posições serem prioritárias torna essa contratação, se acontecer, algo que não tem muita lógica. Né? Não tem muita lógica porque vai ser um investimento que esse dinheiro poderia ser utilizado para viabilizar a contratação de um zagueiro. No caso, o Flamengo tentava o Léo Ortiz, lateral, o Flamengo tentou o Vinha, também tem a possibilidade do Capixaba, que como o Léo Ortiz também é do Bragantino. Então, não vejo muito sentido nessa contratação, mas fica aí a análise do Falso 9, que, repito, você pode ver a íntegra acessando o link que está na descrição do vídeo no canal Falso 9, e uma reflexão sobre esse interesse que realmente, na minha opinião, não se justifica pelo contexto todo que já explicamos.
Falando em contexto, né, houve um comentário que eu fiz no programa Bate Pronto da Jovem Pan nessa quarta-feira, que foi extraído um trecho pequeno, tirado do contexto, colocado em rede social, e os caras ficaram furiosos, entendendo que eu estava sugerindo a troca do Gabigol pelo Yuri Alberto. Não, não é nada disso. Vamos explicar aqui, né, em respeito a você que acompanha o canal, que pode até ter ficado confuso por ver alguma informação atravessada. O que ocorre é o seguinte: o Gabriel tem um contrato até o final desse ano. Como eu trouxe aqui em outubro informação em primeira mão, o Flamengo tinha tudo encaminhado para renovar o contrato por mais 4 anos, que seria esse ano de 24 e mais 4, com aumento de salário, um salário muito alto, e luvas, etc. e tal. Essa informação, quando a trouxemos, ela gerou muita discussão e muita repulsa por parte de grande parte da torcida, que não entendeu por que renovar tão antecipadamente, né, 1 ano e 3 meses antes do final do contrato, esse compromisso, e dando um aumento para um jogador que vinha numa má fase. A fase do Gabriel foi muito ruim em 2023. E parou no presidente do clube, Rodolfo Landim. E está lá, parado. A renovação de contrato não aconteceu. Para o jogador é interessante renovar, claro, você garante 4 anos mais de contrato com um altíssimo salário, é uma maravilha, é o mundo ideal. Para o Flamengo é um risco, porque ninguém tem condições, você pode dar um palpite, mas afirmar, nenhum ser humano tem condições de afirmar que ele vai jogar em alto nível nos próximos 4, 5 anos. E por que não? Porque ele teve uma temporada muito fraca em 2023 e terminou o ano na reserva. E chegou a ser reserva com os 3 técnicos que o Flamengo teve no ano passado. Com o Vitor Pereira, inclusive na primeira partida final do Carioca, com o São Paulo, inclusive naquela grande vitória sobre o Botafogo que estava invicto em casa, o jogo do Bruno Henrique, e com o Tite, que já o herdou na reserva e ali manteve o jogador como suplente. É evidente que o Gabigol ele pode se recuperar, mas existe agora o interesse do Corinthians, que não tem dinheiro para contratá-lo, mas pode sim prometer um salário muito alto. E aí, gente, se você não tem grana para pagar uma multa, pagar salário, põe no fluxo, paga, como é que paga, se atrasou, tudo é outra história. Os clubes fazem isso. A gente sabe disso. Então o Corinthians pode muito bem fazer uma proposta no meio do ano e tirar o jogador a partir de 2025 sem custo nenhum. Então o Flamengo pode perder um jogador histórico, importantíssimo, simplesmente de graça, sem ganhar um centavo, e para um outro clube brasileiro. Esse é um risco que o Flamengo tem que avaliar. Não pode ignorar isso. As pessoas falam em gestão profissional, uma gestão profissional vai pesar todos os pormenores. E aí você tem o risco dele sair de graça. A única maneira de mantê-lo seria renovar o contrato, mas aí você faz um contrato pagando uma quantia significativa, e será que ele vai justificar esse investimento? Que há uma dúvida depois da temporada passada. É claro que você pode ser fã do Gabigol e falar, não, tenho certeza que ele vai. Desculpa, num ambiente profissional você não faz uma renovação por uma quantia significativa com um jogador em má fase porque alguém acha que vai dar certo. Isso não é profissional, isso é amadorismo. Isso é chute. As pessoas reclamam que o departamento de futebol do Flamengo tem que ser mais profissional. E eu também questiono isso e questiono muito. Então, automaticamente, eu tenho que entender que todos os pormenores têm que ser colocados aí para você pesar os prós e contras. Então, como é que o Flamengo pode, de alguma forma, minimizar esse risco? Digamos, negociando com o Corinthians, que está interessado. Não tem dinheiro para contratar um jogador, para pagar. Não digo nem a multa é absurda, não tem como pagar uma multa de centenas de milhões de reais, é evidente que não, nem vai pagar, nem que tivesse dinheiro não pagaria, é uma multa para proteger o Flamengo de uma sede de um outro clube, mas essa multa deixa de existir no último dia desse ano de 2024, e no meio do ano ele pode fazer um pré-contrato já para 25, ou seja, alguém pode garantir essa contratação do Gabriel no meio do ano, o Flamengo não ganha nada. Se você faz um contrato longo, e se ele não conseguir retomar seu bom futebol? Você fica pagando mais 4, 5 anos um salário altíssimo. E aí, amigo? O que fazer? A única saída para você aproveitar o interesse do Corinthians, que está louco pelo Gabriel, é você tirar jogadores do Corinthians. E aí eu citei, eu e os colegas, um atacante, é o Yuri Alberto. Por quê? O Yuri Alberto é do nível do Gabigol? Claro que não. Claro que não. Hoje não é. Se um dia será, é outra história. Ele não é. Mas é um jogador que foi vendido para o futebol russo e pelo Internacional por 20 milhões de euros. E só saiu de lá, estava bem lá, por conta da guerra na Ucrânia. Muitos jogadores saíram. O próprio Varela, que veio para o Flamengo, saiu por isso, estava no Dínamo. Então ele deixa o Zenit por conta da guerra, senão não teria saído. E o Corinthians deu vários jogadores jovens e promissores, etc., numa negociação muito ampla para trazer o Yuri Alberto. Então é um jogador com valor de mercado. Então, numa análise profissional e fria, você pensa, o Gabigol é um ídolo. Claro que ele vai muito mais que o Yuri Alberto, mas eu posso perdê-lo de graça. O outro clube está interessado. Será que eu posso fazer uma negociação, pegar o Yuri Alberto e uma grana que o Corinthians não tem, mas se você contrair uma dívida vai ter que pagar em algum momento? Ou seja, há de se pensar em tudo. Isso se faz no regime profissional.
Mas é claro que nenhum dirigente do Flamengo vai dizer que pensa nisso, mesmo que venha a pensar. E isso não é uma informação, foi só um debate, uma discussão sobre como lidar com essa situação, né? Esse é o ponto. E acho sim que a diretoria tem que pensar em todas as possibilidades. E diante do interesse do Corinthians, admitir uma saída desde que o Corinthians ofereça algo de valor em troca. Algo de valor o quê? Dinheiro. Não tem dinheiro. Então, um jogador e uma quantia de dinheiro, 2 jogadores, quem mais pode interessar ao Flamengo? É uma questão de tratar com profissionalismo e muita frieza. Não pode ter, digamos assim, o lado emocional não pode participar de uma decisão como essa. Aí é uma decisão amadora. É como as coisas funcionam no ambiente profissional. E é isso que a gente está tentando argumentar. Claro, o torcedor pode escrever o que quiser na rede social. Não negocia nunca, fica aqui para sempre, eu sou fã do cara, tudo bem. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre nada. E amanhã o que ele falou, ele pode muito bem esquecer e mudar de ideia e começar a criticar quem fez aquilo que ele pediu para fazer, se isso acontecer. É isso, gente. O Gabigol está com a faca e o queijo na mão. Ele está numa situação muito confortável. Ou o Flamengo renova, ou ele pode, no meio do ano, fazer um pré-contrato. E aí ele faz um contrato excelente, porque o clube que o contratar não paga multa rescisória. Então ele pode colocar o salário, luvas, como se ele estivesse vendendo no próprio passe para um clube. E essa é uma chance de ganhar uma bela quantia em dinheiro. Ele tem valor, ele é um ótimo jogador, mas está numa situação confortável. Ao mesmo tempo, não me parece razoável o Flamengo oferecer qualquer coisa que o jogador queira, especialmente em uma fase. Se tivesse o Gabriel jogando o fino da bola, como em outras temporadas pelo Flamengo, o contrato estaria sendo renovado e ninguém iria questionar. Mas depois da má temporada passada, repito, numa análise meramente profissional, nenhum ser humano na face da Terra tem condições de afirmar que ele vai jogar tão bem novamente. É uma dúvida. É uma dúvida. Eu não digo nem que vai nem que não vai, porque não tenho bola de cristal. Então é uma decisão muito difícil, por isso todos os aspectos que envolvem essa situação têm que ser bem analisados. E o jogador numa situação muito confortável com esse interesse público do Corinthians, que me parece que mais do que qualquer outra coisa quer contratar alguém de peso, de impacto para empolgar a sua torcida, mesmo que não tenha dinheiro para isso. Típico do velho futebol brasileiro. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore, você pode acessar o link da descrição do vídeo, o QR Code na tela para fazer o download do aplicativo e você vai realmente ver que vale a pena. Você não pode ficar sem o SofaScore no seu celular e no browser do seu computador, entre os favoritos para você acessar sempre que quiser. Lembrando sempre aqui na descrição do vídeo que nós temos os links para o canal de cortes com o melhor das nossas lives, o clube de membros do youtube.com/maurocesar, o meu blog no All Sport e também o curso online de jornalismo esportivo, além do Use 360 com os produtos do canal que você pode adquirir acessando também o site Use 360. Lembrando que a live Soft Open volta nessa segunda-feira aqui no canal às 10 horas da noite. É isso, valeu e saudações.